Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje para falarmos sobre livros e celebridades. Esse é um assunto que eu não costumo acompanhar muito de perto, né? O que as celebridades estão recomendando, o que eles estão lendo, eu não ligo muito não. Mas tem um fenômeno nos Estados Unidos que me chama muito a atenção, que é o Clube do Livro dos Famosos. Tem vários, né? Acho que o mais famoso de todos é o da Oprah. Mas eu tenho acompanhado muito de perto o da Reese Witherspoon, e foi por isso que eu escolhi o dela para fazer esse vídeo. Talvez eu faça um da Oprah depois também, mas enfim. Porque o que a Reese tem feito com esse Clube do Livro vai um pouco além de só vender livros, né? Então, ela escolhe o livro, publica nas redes sociais dela, faz todo o processo de lerem, né, com o pessoal, comenta sobre o livro nas redes sociais. Os livros começam a sair com aquele loginho, né, com o selinho do clube dela. E aí, em cima desses dados que ela recebe, né, o feedback das pessoas que leram e o número de vendas também, ela pega esse livro e adapta para o cinema. Então ela meio que transformou isso eu vou chamar o povo dos empreendedorismo, perdão, tá? Mas ela transformou isso num pipeline de livro e adaptação que tem rendido muito dinheiro, né? Inclusive ela vendeu, acho que a empresa dela, por 900 milhões de dólares, uma coisa assim. Então ela transformou tudo isso em informação que ela usa para o cinema. E eu fiquei muito curiosa nos livros que elas escolhem, né? Os livros que são escolhidos para esse clube dela e por quê? Se existe algum tema em comum entre esses livros, se ela pega livros que talvez sejam mais já historicamente bem aceitos entre o público e alguma coisa desse gênero. E aí eu fui ver a lista de livros que ela publicou e eu tenho 3 livros que foram indicados por ela nesses últimos anos. E aí minha ideia para esse vídeo é ler esses livros e tentar entender se eu encontro, né, essa linha que liga os 3. Tem uma ligação muito óbvia que eu vou falar logo no começo, quando eu apresentar os livros, mas é tentar entender se fica muito claro assim, são livros mais fáceis de ser adaptados ao cinema, por exemplo? Eu não sei. Então esse vídeo vem da minha curiosidade de entender um pouquinho mais essa mecânica que ela criou para o clube dela. Então, eu quero falar para vocês os 3 livros que eu vou ler, e aí eu vou fazer aquele estilo vlog, né? À medida que eu for lendo os livros, eu volto aqui e conto para vocês sobre eles. Então, os livros que eu vou ler são os seguintes. Primeiro, quer dizer, eu não sei se vai ser nessa ordem, mas Falsificadas, da Kirsten Chen. E aí eu vou ler um pouquinho para vocês aqui de trás. Dinheiro não compra felicidade, mas pode comprar uma falsificação bem decente. Frenético, surpreendente e de humor penetrante, Falsificadas é uma aventura policial elegante e feminista, que questiona o mito da vida perfeita por meio de 2 mulheres inesquecíveis e determinadas a exigir mais da vida. O que me chamou a atenção nesse livro aqui, eu peguei sem saber que era da Reese, né? Mas é uma mistura de O Diabo Veste Prada com Garota Exemplar, e é maravilhoso, diz o Booklist. O Diabo Veste Prada eu não li o livro, eu vi o filme, e o Garota Exemplar eu vi o filme e li o livro e gostei bastante. Então eu comprei esse livro porque eu fiquei interessada na premissa, e aí descobri que foi uma das recomendações aí do Clube da Reese. Então vou ler Falsificadas. Vou ler também Os Corações Perdidos, da Celeste Ng. Eu já li os outros 2 livros dela, deixa eu ver se eu lembro como está aqui, como eles chamam, porque eu não lembro agora. Não. Da mesma autora de Pequenos Incêndios por Toda Parte, que eu li e gostei. E Tudo Que Nunca Te Contei, que, se eu não me engano, virou uma série. Não, Pequenos Incêndios virou uma série no Prime, com a Reese, inclusive, né? Então, eu gostei da série, achei boa. Os livros eu também achei bons, mas eu não mantive os livros aqui comigo, eu já despachei. Mas fiquei curiosa. Então, a Celeste Ng é uma autora que eu tenho acompanhado aí, tudo que saiu dela aqui até agora eu já li. Bom, não gostei, mas não amei, né, o famoso. E aí, esse aqui também foi recomendado no Clube da Reese, então eu aproveitei e peguei também para ver qual que é, né, se vai virar um filme ou talvez uma série, né, aparentemente ela faz as 2 coisas. E por fim, eu vou ler o Dicionário das Palavras Perdidas, de Pip Williams. Esse livro aqui, eu acho que eu peguei pura e simplesmente por ser um livro sobre livros. Porque ele fala, em 1901, uma palavra sumiu do dicionário Oxford da língua inglesa. Essa é a história da garota que a roubou. Esse trechinho pra mim, sabe, esse blurbzinho pra mim me chamou a atenção. E aí eu peguei o livro pra ler.
Ambientado no auge do movimento sufragista, na iminência da Primeira Guerra Mundial, além de ser inspirado na real história da elaboração do dicionário Oxford da língua inglesa, este livro revela uma narrativa perdida, singular, escondida nas entrelinhas de uma história escrita por homens. Peraí, agora que eu lembrei que eu não falei, né, sobre o que era Os Corações Perdidos. Deixa eu pegar um blurb aqui. Os Corações Perdidos é uma história sobre o medo e como ele pode levar ao fanatismo, ao racismo e ao ódio institucionalizado. A ideia de que há algo de corajoso em cada um de nós é um dos muitos aspectos generosos e sensíveis da história de Ing. Então, assim, a primeira coisa que a gente vê olhando os 3 livros é que os 3 são escritos por mulheres, né? Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E aí eu sinto que talvez a gente vai ter também um tom meio feminista nas histórias, né? Mas isso é uma impressão minha do pouco que eu li sobre cada livro ainda. Então eu vou confirmar isso aí, se é real ou não, quando eu ler os livros. E aí eu volto aqui para contar para vocês como é que está sendo essa jornada. Até já. Vamos falar então do primeiro livro dessa listinha que eu li, que é o Falsificadas, da Kirsten Chen. A Kirsten é de Singapura, mas ela é, se eu não me engano, filhas ou descendente de chineses. E aí a história vai girar em torno de uma imigrante nos Estados Unidos, uma chinesa que vai estudar em Stanford, uma universidade super conceituada nos Estados Unidos, e ali ela conhece essa estudante chama Winnie, e ali ela conhece a Ava, que é filha de chineses, mas ela nasceu nos Estados Unidos. Então ambas meio que viram ali conhecidas, elas dividem o quarto, né, naquele esquema americano de universidade, só que a Winnie, em determinado momento, simplesmente larga a universidade e desaparece. Na época, ocorreu um escândalo de que os estudantes asiáticos estavam roubando nas provas finais, eles estavam roubando, tipo no Enem deles, né, no SAT, que é tipo o Enem deles para entrar na faculdade. E parecia que eles pagavam as pessoas para fazer a prova no lugar deles. E aí presumia-se que a Winnie tinha sido uma delas, por isso que ela sumiu da escola. Então o livro começa 10 anos depois da última vez que elas se viram, acho que uns 20 anos depois de terem terminado a faculdade. A Winnie aparece num lugar num café, que a Ava tá com o filho dela, ela tem um filhinho, Henry, de 2 anos, e a empregada Maria, que é a babá do Henry. E aí a Winnie aparece e a Winnie fala, poxa vida, já que eu te encontrei, eu tô te procurando há um tempo já, mas meu interesse é se você puder falar com seu marido, eu tenho um amigo que precisa de um transplante. O marido da Ava, ele é um conceituado cirurgião. E aí a Ava fala, bom, vou conversar com meu marido, vamos ver o que acontece e tal. E aí, a partir daqui, a gente vai acompanhar, né? A Ava tá contando essa história para um detetive. Ela usa esse nome. Ai, detetive, você sabe que a história é assim. Ai, detetive, você sabe que eu deveria saber disso melhor. Enfim. E aí você sabe que alguma coisa deu errado, né? Você sabe que em algum momento ela foi presa. Mas a gente não sabe muito bem por quê, apesar do título meio que entregar alguma coisa. E, na verdade, você já saca o que é pelas descrições que a gente vê a autora fazer. Ela descreve muito, por exemplo, assim que a Ava vê a Winnie, ela fala da bolsa maravilhosa que ela tem. Então a gente sabe que em algum momento ela se envolve com um negócio de falsificação de bolsas de linhas, né, Prada, Dior, enfim, eu não conheço muito disso. Ele também não me interessa muito. Então a gente já sabe disso, isso é dado meio que no começo. Mas o livro vai contando, né? Quando a Ava tá com a detetive, ela começa a contar a história de como ela conheceu a Winnie e como a Winnie levou ela para esse mundo de bolsas falsificadas. Tem um plot twist no meio do livro, tem a parte 1 e a parte 2. A parte 2 ela meio que subverte um pouco a história, é bem interessante, achei bem legal a forma como a autora fez. No geral, a gente vai acompanhar a história, né, de 2 mulheres com ligações entre si, a gente vai acompanhar a história da Ava e o casamento dela, que aparentemente está se desmanchando, de como ela largou a carreira como advogada tributária para ser mãe, e às vezes ela se questiona se foi uma boa decisão. Então, tem essas coisas que todas as mulheres passam, independente da etnia, né? Que problemas que todo mundo vai ter, eventualmente. Então, a gente já cria aí uma ligação com as personagens principais. É um livro divertido, mas não é um livro haha, assim, eu não dei uma risada, entendeu? Foi um livro divertido, um livro pra você ler em 1, 2 dias no máximo. Ele é curtinho, você lê rápido, e é divertido. E eu acho que é isso. A autora escreve bem e parece
que o livro já teve os direitos comprados para virar uma série, se eu não me engano, pela Sony. Então pode ser aí também que a Reese já tá produzindo esse aqui para virar série, que é interessante por si só. Mas então a gente tem uma autora, a gente tem duas mulheres no centro da história, toda a história contada na voz delas, e uma história interessante. Dá para entender como isso aqui seria adaptado para o cinema. É muito fácil, aliás, imaginar isso aqui meio que como um roteiro já meio que pronto, sabe? Não é um livro com muitas dificuldades de adaptação, na verdade é o contrário. E aí eu fico pensando se é isso que a Reese já procura, né? Livros contemporâneos que sejam facilmente adaptados para o cinema. Esse aqui definitivamente é um deles. Mas, no geral, uma leitura muito divertida se você estiver querendo alguma coisa aí para passar o tempo, uma leiturinha leve, só para você ver duas mulheres causando no crime, basicamente, no crime organizado chinês, das fábricas de produtos falsos. Esse aqui é um livro que vai caber nessa história. E é isso, vamos para os próximos livros. Eu já comecei o segundo e eu volto em breve para contar mais para vocês sobre eles. Até já. Vamos falar então do segundo livro desse Clube da Reese. Ai, gente, a gente não tá indo bem, não. Não tá indo bem. Pro primeiro, acho que eu não comentei. Eu dei 3 Reeses. Esse segundo que eu li é Os Corações Perdidos, da Celeste Ng. Como eu comentei, eu já li os outros 2 livros da autora. Pequenos Incêndios por Toda Parte e Tudo Que Eu Nunca Te Contei. Gostei, mas não amei dos 2. E aí eu tava esperando aqui pelo menos uma história bem contada. Ela é uma boa contadora de história, que é o mínimo que a gente espera, né? E aí aqui, o que a gente vai ter? A gente vai acompanhar um Bird, que na verdade o nome dele é Noah, mas desde que ele aprendeu a falar, ele se apresenta como Bird. Que essa coisa, essa onda que as autoras têm de todos os protagonistas, principalmente quando são mulheres, terem um nome ou um apelido totalmente diferente, porque elas não são como as outras garotas, tá? O nome dela é América, o nome dela é, sei lá. É uma coisa que não existe, assim. Ela inventou uma palavra, sabe? Então, é meio que isso. Mas a gente vai acompanhar o Bird, ele mora com o pai, e no começo a gente não sabe muito bem o que aconteceu com a mãe dele. A gente ouve falar um pouco dela, mas não muito. Ele mora com o pai no apartamento da universidade, onde o pai dá aula, e a vida deles é ali basicamente naquele quadrado da universidade, né? Ele vai pra aula, o pai vai dar aula, e aí eles comem ali na cafeteria, e é isso. A vida deles é essa. E a gente descobre que existe uma coisa chamada PACT, que quer dizer Lei da Preservação da Cultura e das Tradições Norte-Americanas. Aí na sigla em inglês fica PACT. Essa lei, que não quer dizer nada, né? Preservação da cultura e das tradições. Eles não dizem exatamente quais, mas o que a gente sabe é que qualquer coisa que é considerada imigrante quase que automaticamente entra como se fosse anti-pact. Então a gente tá aqui como se fosse numa distopia. Eu não me arrisco a dizer que é uma distopia pura, porque muito do que ela usa aqui, ela tirou do que acontece. E na forma como ela narra, é meio que um dia normal, assim, nos Estados Unidos. Principalmente durante a pandemia, né? Que o preconceito contra, principalmente chineses, cresceu muito, né? A gente via cenas horríveis, assim, das pessoas apanhando na rua. Ela colocou isso aqui no livro. Uma mulher, por exemplo, do nada, um cara branco, atravessa a rua e começa a dar um soco na cara dela. Então, essas cenas de violência, né? Essas cenas de controle, isso já existe, né? E aí a PACT entra em vigor depois de anos de crise, em que realmente o país teve uma crise econômica muito forte. E o culpado, segundo o governo americano, é a China. A culpa é da China, porque à medida que a China cresce, os Estados Unidos caíam. Então eles basicamente culparam a China. E aí, ao longo disso, veio o PACT. Então é meio que a história da pandemia, né? Veio a pandemia, todo mundo teve que encarar isso. E aí a gente ouviu muito que a culpa era dos chineses, o que levantou um monte de preconceito no mundo inteiro anti-China. Então é meio que os paralelos estão traçados aqui. E a gente descobre que as crianças estão sendo tiradas dos pais que são considerados subversivos ou anti-pact, né? E o Burt, inclusive, conhece uma menina chamada Sage, que foi retirada dos pais. Ela não sabe onde os pais dela estão, não sabe se vai ver os pais novamente, mas tudo que a gente sabe é que os pais eram anti-pact. Então, aos poucos a gente vai entendendo que existe sim uma resistência, porque sempre vai existir, né? E essa resistência, de alguma forma, ela foi baseada num poema da mãe do Bird, que tem uma frase que diz Os Corações Perdidos.
que eu vou ser muito sincera, é um pouco brega pra uma resistência, né? Um pouco romântica demais pra uma resistência, mas tudo bem, deu certo e pegou. E aí a mãe dele passou a ser perseguida pela Pact, porque eles achavam que ela tinha feito o poema para ser anti-Pact, quando na verdade ela só escreveu o poema, ela nem estava pensando nisso, né? Ela era casada com um homem branco, ela teve um filho que era meio chinês, meio branco, mas ele não tem traços muito fortes asiáticos, então ele pode se passar por branco, então ela não estava se sentindo muito afetada pelo Pact, até usarem o poema dela. E aí ela começar a ser tratada como uma das cabeças, assim, da resistência. Então ela teve que fugir, né, para que o filho não fosse tirado da família. Isso tudo a gente entende na primeira parte. Eu não vou dar spoiler do livro, fiquem tranquilos. O que eu posso dizer a execução não é muito boa. Eu não achei, pelo menos. Eu acho que é um livro que foi escrito... Ele parece que foi corrido. A conclusão me deixou sem... Na verdade, eu vou ser muito sincera, eu não me interessei por ninguém nesse livro. Eu entendo tudo o que ela quis dizer, eu acompanhei as notícias. Eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, um vídeo muito bom dos Try Guys, que nessa época da pandemia fizeram sobre a imigração asiática, essa questão do imigrante perfeito, o imigrante exemplar, que se esperava dos asiáticos principalmente. Eles falam de muita coisa que eu acho que são importantes e que eu acho que ela usou aqui nesse livro. Mas faltou pra mim um pouco de profundidade, sabe? O Bird é uma criança insonsa. Eu acho que, assim, ele não tem muita personalidade. O pai não tem muita personalidade. A mãe, quando aparece, eu também achei ela meio chata. Eu não sei se é porque essa coisa toda de romantizar a resistência pra mim não deu certo. E pode ter sido isso. Alguma coisa não colou do meio pro final. E aí, pra mim, o livro deixou de fazer sentido, assim, deixou de ser interessante. Eu me arrastei pra terminar esse livro. Ele é curtinho, ó. Ele é 323 páginas. Mas é curtinho, dá pra ler rápido. Mas eu me arrastei pra terminar esse livro, não conseguia. E assim, ainda assim, eu considero 2 Reeses aqui, porque a autora teve uma boa ideia. Eu acho que a ideia é muito boa e usar como isso, como base pra sua ideia, o que aconteceu na pandemia é muito inteligente, porque ela, em primeira mão, viu, né, o preconceito anti-asiático crescer insanamente nos Estados Unidos. Então tem aí uma história. Eu só acho que ela não foi entregue. E aí eu acho muito que, assim, como a Reese também já trabalhou com uma obra da Celeste Ng na Todos os Incêndios por Toda Parte, na série pro Prime, que é uma série boa, eu acho que aí foi daí que veio essa indicação, entendeu? Não por méritos puros e simples desse livro específico, mas também porque a autora já tem aí algum crédito no clube. Mas eu vou ser sincera, eu dei 2 Reeses e eu tô cabreira pra pegar o terceiro agora, que é o maior de tudo. Eu deixei o maior pro final, porque eu sou preguiçosa. E agora eu tô preocupada, real, porque eu não sei não, eu tô achando que esse vídeo vai ser um vídeo de flops. Não era o que eu queria, não é o que eu não gosto de ler livros que eu não gosto, basicamente é isso. E tem livro que eu abandonaria muito antes, mas eu quero terminar de ler pra poder contar pra vocês se não melhorou nada, né, do meio pro final. Mas é isso, vamos ver o que acontece. Eu volto logo menos pra contar pra vocês como foi o terceiro livro. Até já. Bom, vamos lá. Último livro para esse vídeo é o Dicionário das Palavras Perdidas, da Pippi Williams. Ela é britânica. E esse livro vai ter um contexto histórico muito legal, que ela vai levar a gente de volta para 1900, e a gente vai acompanhar a produção do primeiro dicionário Oxford da língua inglesa. Então, assim, é um processo enorme, né? Um dicionário que demorou anos para ser completado. Inclusive, tem um livro que eu li há muito tempo atrás, que chama O Professor e o Assassino, que fala também exatamente sobre essa época, né? Porque o dicionário, ele tinha algumas pessoas que trabalhavam para a organização que estava montando o dicionário, mas ele também contava com muitos voluntários, né? Então, eles tinham que definir os verbetes e aí procurar na literatura onde aquele verbete já tinha sido utilizado antes, para usar como exemplo, para ajudar na definição das palavras e tudo mais. Era um trabalho tedioso e completamente manual, obviamente. Então, é um processo, como eu falei, de anos. E aqui a gente vai acompanhar a Esme, a pequena Esme que mora com o pai. É só ela e o pai, a mãe morreu quando ela era muito nova, ela não chegou a conhecer a mãe, e o pai é uma dessas pessoas que trabalha no dicionário.
Então ela cresce ali próxima do trabalho do pai, né? Ela tá sempre ali, né? Ela conhece todo mundo, ela conhece todo mundo que trabalha na casa, as moças que são ali, inclusive uma das moças que trabalha na casa é muito próxima dela. Ela vive nesse mundo de palavras, de história, de literatura, né? Pra gente que gosta do assunto, é muito mágico, né? E aí a gente vai acompanhar o crescimento da Esme e também as mudanças que estavam acontecendo, né, na Inglaterra daquela época e como isso afetou ela. Então a gente vai passar pelo sufrágio feminino, a gente vai passar pela Primeira Guerra Mundial, por exemplo. E a própria Esme, obviamente, passa por mudanças também. À medida que ela cresce, ela vai, por exemplo, para um internato, quando ela é muito nova, para estudar, e ela acaba sofrendo abusos físicos ali, né, de uma das freiras, que é incrivelmente violenta. Então a gente vai acompanhar, né, todo esse crescimento da Esme e essa busca dela pelas palavras, porque a Esme, quando as palavras são descartadas do dicionário, né, normalmente elas são descartadas porque são palavras chulas, são palavras que são utilizadas mais na forma coloquial, então não existe uma forma mais formal para entrar no dicionário, e aí elas acabavam sendo descartadas e a Esme coletava essas palavras, ela roubava palavras, basicamente. E é por isso que o título do livro é o Dicionário das Palavras Perdidas, porque é isso que ela acaba criando no final. Esse é o grosso da história. O problema é que é ruim, né? O problema é que a autora, ela é ruim, ela não consegue dar profundidade para a Esme. Ela é a nossa personagem principal, né? A gente vai acompanhar tudo o que acontece com ela. E aí eu falei várias coisas, né? Eu falei do sufrágio, eu falei da guerra, eu falei do internato, dos abusos e tudo mais. Mas a gente não tem muita noção de como a Esme lida com essas coisas, porque ela é incrivelmente passiva. Ela é uma personagem que não tem muita nuance, ela não tem profundidade. Ela é pura e simplesmente... Ela deixa a vida levar, sabe? Ela é uma menina meio ingênua demais. E aí o problema quando você transforma uma personagem dessa como sua personagem principal é que a história também perde profundidade, né? A gente tem uma narradora incrivelmente ingênua, que não compartilha com a gente, vamos dizer assim, muitos dos próprios traumas. A gente meio que tem que adivinhar algumas coisas. Por exemplo, a história do internato, né, que a gente sabe o que aconteceu. A Esme nunca fala sobre isso. Ela mesma nunca fala sobre isso. E a gente nunca vê ela reagindo ao que aconteceu de alguma forma. Então, digamos que uma história que a gente ouvia muito, que as freiras usavam régua para bater nos alunos. Uma cena que poderia mostrar que ela está traumatizada, ela vê uma régua e começa a tremer, a chorar. Não tem nada disso aqui, a gente não tem uma real dimensão de como as coisas afetam essa menina, né, e como ela cresce. Ela vai crescer porque ela está viva e ela vai crescer, é o ritmo natural das coisas. Então eu achei um livro, assim, tinha tudo para dar certo, porque o contexto é incrível, né, a ideia do dicionário é muito boa. Mas é uma pena porque a autora, eu acho que ela tentou fazer muito e não tinha caneta o suficiente para entregar. Então no final a gente teve aqui um vídeo que eu não queria, mas acabou sendo um fracasso, né? Que a gente leu 3 livros, então eu li o Falsificadas, que foi aí 3 Reese's, eu li Os Corações Perdidos, que eu acho que eu dei 2 Reese's, e o Dicionário das Palavras Perdidas, que vai ficar aí com 1 Reese e meio, mais pelo contexto do que pela história em si. E é um livro longuinho, a gente está falando de 400 páginas, que eu senti de verdade que às vezes tinha 1 milhão, sabe? Quando você se arrasta para terminar um livro. Porém, eu vi no Instagram uma moça que está lendo esse livro, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está amando. Então assim, a gente grava esses vídeos dando a nossa opinião, mas é óbvio que eu acho que o melhor jeito de você saber se você vai gostar de um livro é lendo, né? De qualquer maneira, eu tinha esperanças para esse Clube da Reese, porque, né, eu gostei dos filmes que ela produziu e, no geral, eu acho que ela faz boas escolhas. Infelizmente, as 3 que eu peguei não foram das melhores, assim. Talvez eu tente de novo no futuro com outras escolhas e aí talvez a gente tire a prova real se é realmente um clube muito superficial, um clube que trata de livros não muito profundos. E de novo, isso na minha cabeça faria sentido para adaptações mais rápidas, né? Para você criar uma máquina de adaptação para o cinema, você tem que sacrificar alguma coisa, né? Você não pode produzir 10 filmes no ano e todos eles terem uma profundidade absurda.
Então eu acho que talvez ela também busque livros que sejam mesmo, né, um pouco mais superficiais, um pouco mais leves até, para que a produção do filme seja mais fácil. Talvez, não sei. Mas é isso. Esse primeiro Clube dos Famosos, então, foi um fracasso, não é mesmo? Não deu certo. Eu tenho outros famosos que eu quero fazer. Eu meio que fiquei um pouco desencorajada agora, pra ser sincera, mas talvez eu tente outra no futuro, mas enfim. A Reese, por enquanto, vai entrar na geladeira comigo. Eu não vou mais aceitar recomendação de livros dela por um tempo. Vamos ver. Vou ficar de olho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conceito de falar de... Eu não sou muito fã de falar de livros que famosos indicam, mas clubes do livro, especificamente, eu acho um projeto curioso para famosos fazerem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem se vocês já leram alguns desses livros, ou se algum chamou a atenção de vocês, apesar da minha opinião não muito boa sobre eles. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.